E aí, lindezinhas do tio William Lopes, o Calvinho. Tudo bem? Vamos lá então. Amores, é o seguinte. Aí tá no final, no fundo do slide aqui, está a estrutura de um vírus, beleza? Para a gente começar a falar a respeito do sistema imunitário. Perfeito? Ou seja, são os nossos mecanismos de defesa. Tudo bem? Então, para a gente partir do ponto inicial, nós temos o seguinte. Primeiro, meu Deus, momento fofura. Gente, eu vou falar a verdade para você. Quando eu escolhi essa foto para colocar aqui, mas me deu uma saudade quando meus filhos eram bebês. Quando eles abriam a boquinha assim, eles ficam com um cheirinho mais tão gostoso no pescocinho. Oh, meu Deus, que saudade. Ai, eu amo essas coisinhas fofas aí. Bom, então em relação ao sistema imunitário, nós temos 3 linhas de defesa. Tudo bem? 3 linhas. Então vamos lá. Desculpa. A primeira linha de defesa, ela é inespecífica. Como ela é inespecífica, a gente já nasce com ela. Então ela vai tentar nos defender daquilo, de tudo que aparecer. Entendeu? Ela vai tentar nos defender de tudo. Por exemplo, a pele. A pele já é um sistema de defesa nosso. Entendeu? Inclusive, se você se lembra, não é? Tecido, a pele, por exemplo, ela tem a epiderme. Beleza? A epiderme, ela não é vascularizada exatamente por causa disso. Porque se tivesse vasos no tecido epitelial ali, ela já, os patógenos que a gente entra em contato no ambiente, cairia na corrente sanguínea e se espalhava pelo corpo. Bati no meu microfone. Beleza? Então a pele já é assim. O nosso revestimento interno também é uma defesa. Inclusive, você tem secreções, muco, que tenta nos defender de patógenos. E, inclusive, o ácido clorídrico do estômago, como nós vimos lá no sistema digestório, o ácido clorídrico lá no estômago, ele vai ativar o pepsinogênio em pepsina, que é a enzima, ele amolece os alimentos e ele mata possíveis patógenos, beleza? Então, isso não foi produzido para por exemplo, a pele não foi produzida para um tipo de patógeno, não, é para todos, e a gente já nasce com ele, beleza? A gente já nasce com ele. Então, isso é a primeira linha de defesa. Só que essa primeira linha de defesa, ela pode falhar. Entendeu? E o patógeno entra. Aí entra a segunda linha de defesa. A segunda linha de defesa, ela também é inespecífica. E quem que entra aqui? Os fagócitos, que são células que têm a capacidade de realizar fagocitose. Em especial, nós temos aqui, deixa eu pegar outra cor, nós temos os neutrófilos e os macrófagos, que são aqueles que realizam a maior parte da fagocitose. Os basófilos, eles podem realizar fagocitose, mas não é bem essa a função deles. Beleza? Como nós vimos lá em sangue, não é? Eles acabam produzindo histamina. Joia? Outra coisa são proteínas antimicrobianas. Por exemplo, na nossa lágrima tem a lisozima que mata bactérias. Perfeito? Que mata bactérias. Tudo bem? E aí tem a outra ali também, é o interferon. Ó, presta atenção. O interferon, ele avisa, quando ele foi infectado, por exemplo, por um vírus. Ele foi infectado por um vírus. Tá? Ele avisa as células vizinhas que ele está sendo infectado. E as células vizinhas, elas produzem substâncias para tentar não ser infectada por esse patógeno. Perfeito? Só que é uma coisa, o interferon não salva a célula que foi infectada, a que já está infectada. Ele vai tentar salvar as outras que não estão infectadas. Beleza? E às vezes ele está sendo infectada, a célula, né? E ela pode resultar em uma infecção temporária a outros vírus. Beleza? Então, só que é assim, né? Vocês sabem que todo sistema aí pode falhar. Joia? Então, eles tentam fazer isso. Joia? No papel é lindo, fala, nossa, ele vai proteger as outras células. Você sabe que nem sempre funciona. Perfeito? Joia? Então, tá. Então, ó, as lisozimas destroem bactérias, como é o caso que nós temos aqui, por exemplo, nós temos na lágrima,
até mesmo na saliva tem um pouquinho de lisozima, e o interferon são substâncias que a célula foi infectada, ela produz o interferon, e o interferon impede que as outras células sejam infectadas. Beleza? Tranquilo? Se tudo isso falhou, entra a terceira linha de defesa. A terceira linha de defesa, ela é específica e gera células de memória, que aí sim é o sistema imunitário, que é realizado pelos linfócitos e plasmócitos. Tudo bem? Aqui no caso, vai ocorrer a produção de anticorpos específicos para uma determinada ação. Perfeito? Então, a terceira linha de defesa, ela é específica. Por exemplo, a pele falhou? Ótimo, o patógeno entrou dentro do corpo. Ainda tem as lisozimas e ainda tem os interferons. Perfeito? Falhou, aí vem a terceira linha de defesa, que é o sistema imunitário. Tudo bem? Que envolve os linfócitos e envolve os plasmócitos com produção de anticorpos. Tudo bem? Joia? Nesse caso, nós temos órgãos imunitários. Como nós vimos também lá no sangue, não é? Nós temos aqui a medula óssea e o timo, ó, medula óssea, beleza? E o timo são órgãos imunitários primários, porque é local onde você tem formação e amadurecimento de linfócitos. Então, você vai produzir linfócitos e amadurecer. Tudo bem? Aí nós temos os linfonodos, adenoides, amígdalas, baço, que são os órgãos imunitários secundários, beleza? Que é onde ocorre a multiplicação dessas células. Então, ele não é produzido ali, ele se multiplica. Então, se você pegar, por exemplo, aqui um linfonodo, e lembrem-se que os linfonodos, eu conversei com vocês, que eles estão em locais estratégicos, como axilas, pescoço, virilha, perfeito? Então, quando o patógeno que veio pela linfa, tudo bem? Ele entra nesse linfonodo, aqui no linfonodo você tem um grupo de células de defesa que vai tentar destruir ele. Beleza? Então, o linfonodo ele serve para filtrar a linfa e tentar eliminar os patógenos, tudo bem? Então, bora lá. Agora, quando nós pegamos, então, as respostas imunitárias, existe a resposta imunitária inata, ou seja, você já nasce com ela, a defesa, as membranas mucosas, secreções, células fagocitárias, proteínas antimicrobianas, resposta inflamatória, que nós vamos ver lá no final, tudo isso você já nasce com ela. Você já nasce, tudo bem? E aí tem a imunidade adquirida ou adaptativa. É adquirida ou adaptativa, que aí envolve a resposta humoral, que é a produção dos anticorpos, beleza? E a resposta mediada por células específicas ali, como é o caso dos linfócitos T, CD8, que nós veremos já já. Perfeito? Então, a resposta inata, a imunidade inata é aquela que você já nasce com ela e ela é inespecífica. E a imunidade adaptativa ou adquirida é quando você ativa o seu sistema imunitário para a produção de anticorpos e células de memória. Tudo bem? Então, você tem a célula de memória. Joia? Ótimo. Os anticorpos, como eu comentei com vocês, eles são, eu só falei que eles inativam substâncias, né? Os anticorpos são proteínas formadas por 4 cadeias polipeptídicas. São 2 cadeias pesadas idênticas, 2 cadeias leves idênticas, unidas por pontes de sulfeto. Esses amarelinhos aqui é ponte de sulfeto, é aquela ligação entre 2 enxofres. Perfeito? Então, essa é a estrutura do anticorpo. E essa região aqui dos anticorpos é o sítio para ligação com o antígeno para inativá-lo. Os anticorpos são altamente específicos, eles são produzidos
em resposta a um antígeno, lembrando que antígenos são substâncias estranhas ao organismo, beleza? São substâncias estranhas ao organismo, tá? São os antígenos. E é o seguinte, o que tem que ficar claro? Cada anticorpo só atua sobre o antígeno que estimulou a sua produção. Perfeito? Então, cada anticorpo, ele atua somente sobre o antígeno que estimulou a sua produção. Ou seja, é altamente específico. Perfeito? Então, aqui, quais são as células do sistema imunitário? Pessoal, são as células brancas. Então, aqui, por exemplo, você está olhando aí na imagem, você tem as hemácias e você tem os glóbulos brancos, que comparando com as hemácias, elas são muito maiores e são células nucleadas, lembrem-se disso. Tudo bem? Então, nós temos aqui os macrófagos, que são fagocitários, e nós temos os linfócitos. Os linfócitos, eles são produzidos na medula óssea, beleza? Os linfócitos são produzidos na medula óssea, assim como também os macrófagos. Mas os linfócitos que são produzidos na medula óssea, aí eles são divididos em dois grupos, linfócitos B e linfócitos T. O linfócito B, ele já sai pronto da medula óssea, ele já sai pronto, beleza? E ele vai ser responsável pela produção de anticorpos, só que ele vai passar por um processo de maturação, e aí o linfócito B maduro passa a se chamar plasmócito, mas isso a gente já fala. Tudo bem? Então vai ser produção de anticorpos. E o linfócito T é linfócito T de timo, beleza? Porque ele amadurece no timo. Então, ele é produzido no linfócito, mas ele termina a sua maturação no timo, que é uma pequena glândula que está aqui abaixo do externo, bem acima do coração. Tudo bem? Aí nós temos o linfócito T matador, ou também chamado de linfócito T killer, de assassino, não é? Que é chamado de linfócito TCD8. Esse cara aqui, ele reconhece as células e destrói as células infectadas ou transplantadas. Inclusive, é esse cara aqui que é responsável pelo processo de rejeição em órgãos transplantados. Fica a dica, beleza? Fica a dica. Gente, não é por nada, mas o Enem adora sistema imunitário, adora, beleza? Então, como que ele faz? Presta atenção aqui, ó. Esse aqui é o linfócito TCD8, aqui está uma célula infectada ou ainda uma célula transplantada. Perfeito? Ou uma célula transplantada. Então, ele vai ser responsável por uma imunidade que nós chamamos de imunidade celular, porque ele vai diretamente e, entre aspas, mata como se fosse com as próprias mãos. Quando ele se conecta a essa célula infectada, ele libera uma substância chamada perforina. A perforina, ela vai formar um poro na membrana plasmática e libera junto enzimas que são chamadas de granzimas, que são enzimas que destroem proteínas e que induzem a apoptose. O que é a apoptose? É a morte celular programada. Perfeito? Então, induz a apoptose, que é a morte celular programada. Perfeito? Então, é assim que o linfócito TCD8 destrói as suas células. Tudo bem? Então, ele acopla essa célula a uma célula infectada, libera a perforina, que faz um furo na célula, abre um poro na membrana. Ali as enzimas que ele libera, que são as granzimas, destroem proteínas dentro da célula e estimulam a apoptose, que é a morte celular programada. Perfeito? Deixa eu apagar isso aqui. Joia? Tranquilo? E aí nós temos os linfócitos T auxiliadores, ou também chamados de TCD4. Esses caras, eles recebem informações do corpo e desencadeiam a resposta imunológica. Eu falo que esse cara ele é um dedo duro, na verdade. Por exemplo, vamos imaginar que você e seu irmão. Você e seu irmão estão em casa, um de vocês quebrou um vaso. Por exemplo, minha irmã, ela quebrou um vaso.
Aí na hora que minha mãe, aí a gente entra na coisa, falou, ó, não fala nada pra mãe, por quê? Eu quebrei o vaso, mas ela não precisa ficar sabendo. Aí o que acontece? Eu vi ela quebrando o vaso. Na hora que minha mãe chega, qual é a primeira coisa que eu faço? Mãe, quebraram o vaso. Quem? Eu não sei, mas quebraram o vaso. Perfeito? O que eu fiz? Eu falei, ó, alguma coisa está errada, mãe. Alguma coisa nessa casa está acontecendo de diferente. E quem fez isso foi ela. Beleza? Então, é isso que o linfócito TCD4 faz. Ele recebe informação, beleza? Ele recebe uma informação e vai tomar uma atitude. É isso que o linfócito TCD4 faz. Ele vai tomar atitude. Aí sua mãe vai lá e fala, agora você vai arrumar isso daí. Entendeu? Então, o linfócito TCD4, que é a sua mãe, ele vai tomar uma atitude. E o que eu fiz? Eu só avisei. Que são células que reconhecem um antígeno, avisa quem sabe mandar nas coisas e ele vai desencadear a resposta. Perfeito? Então, o linfócito TCD4 é como se fosse sua mãe. Tá bom? Então, vamos lá. Como que vai acontecer isso, então? Nós temos alguns tipos de imunidade, tá? Nós temos a imunidade humoral, que ocorre mediante aos anticorpos. Tá? Os anticorpos. E a imunidade celular é mediada pelos linfócitos TCD8, como eu passei para vocês agora há pouco. A imunidade celular. Tudo bem? E aí nós temos a imunidade ativa e passiva. Pessoal, o que acontece? Olha só. Ativa, presta atenção. A imunidade ativa. O próprio organismo produz os anticorpos. Tá? Então, o organismo produz os anticorpos. Tudo bem? Por exemplo, quando você pega uma gripe, você produziu os anticorpos para ela. Aquilo ali foi um processo de imunidade ativa. Quando você toma uma vacina, que nem esse bebezinho aí que vai tomar uma vacina. Gente do céu, meu filho mais novo para tomar vacina. É um regaço. Ó, ele fez 10 anos. Somente agora ele parou de chorar para tomar vacina. Eu tinha um medo que nunca vi. Beleza? Então, quando você toma a vacina ela é o quê? A vacina ela é feita com vírus atenuados, inativos ou fragmentos da cápsula proteica. Ou seja, ele não tem a capacidade de se desenvolver em você. Tudo bem? Não vai te causar uma doença. Então, na hora que você toma a vacina, eu falo que a vacina ela é uma mentira bem contada. Por quê? O organismo, ele acha que você entrou em contato com a doença de verdade. Então, o organismo ele vai começar a produzir os anticorpos. Então, ele realmente acredita que você está doente. Por isso que eu falo que a vacina é uma mentira bem contada. E aí, às vezes, claro, vai te dar febre, pode dar um mal-estar, porque o organismo fala, opa, ele está mal. E aí vai aumentar a temperatura para tentar destruir o patógeno, que ele acredita que é o patógeno. Entendeu? Vai ativar o linfócito TCD4, o linfócito, vai ativar tudo. Entendeu? Para produzir células de memória. Joia? Então, é isso aqui que é a vacina. A vacina é uma mentira bem contada. E a imunidade passiva, tá? O organismo recebe os anticorpos prontos. Por exemplo, você foi picado por uma cobra. Não dá tempo de você produzir anticorpos. Você vai morrer antes. Então, você toma o soro. Então, por exemplo, como que é produzido o soro? Eles pegam o veneno da cobra, põem uma pequena concentração em um animal de grande porte, por exemplo, em um cavalo. Esse cavalo vai produzir os anticorpos. Aí eles purificam, eles extraem o sangue do cavalo, purificam, retiram os anticorpos e ali está o soro pronto. Quando uma pessoa for picada por uma cobra, você já toma um soro rapidamente. Perfeito? Então, o soro imune, você recebe os anticorpos prontos. Isso aqui também acontece quando a mãe passa anticorpos para o bebê durante a amamentação. Então, isso também é passivo. Tudo bem? Tranquilo? Agora, como que o sistema imunitário ele funciona? Como que ele vai se desenvolver?
Beleza? Então vai ser algo mais ou menos assim. Ó, presta atenção. Então você tem, em primeiro lugar, a exposição ao antígeno. Ou você tomou a vacina, ou você pegou a doença. Tudo bem? Então, esse antígeno, ele vai ser fagocitado normalmente pelo macrófago. Beleza? Normalmente pelo macrófago. Tá? Então, esse antígeno, ele pode ser reconhecido tanto pelo linfócito B, já logo de cara, ele pode estimular o linfócito B, beleza? Ou ele vai ser fagocitado pela célula de defesa. Ao ser fagocitado pela célula de defesa, olha só o que vai acontecer. O macrófago, ele fagocita, vamos imaginar que isso aqui é uma bactéria, ele fagocita essa bactéria, digere a bactéria e fragmentos dessa bactéria vai para a membrana. Então ele está mostrando assim, ó, opa, aconteceu alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Então é isso que o macrófago fez. Ele fagocitou a bactéria, digeriu e enviou partes dessa bactéria para a sua superfície, para as células do organismo reconhecer. Beleza? Então, o que vai acontecer? Agora, esse cara vai atuar, o macrófago com os antígenos, ele vai atuar como eu fiz com a minha irmã. Eu fui lá para minha mãe e avisei, ó, tem coisa errada aqui. Beleza? E aí, pessoal, essas células, elas se comunicam, tá? As células brancas, elas se comunicam, elas não sabem falar, ó, tem coisa errada aqui, não. Elas se comunicam através de substâncias chamadas interleucinas. As interleucinas são proteínas, né? São substâncias que são liberadas por um leucócito para comunicar com o outro. Então, o que são interleucinas? É o modo de comunicação entre os leucócitos. Beleza? Então, o que vai acontecer é o seguinte, ó. O linfócito TCD4 foi avisado, tá? Foi avisado que tem alguma coisa errada. Então, o que ele faz? Ele estimula os linfócitos TCD8 e os linfócitos B a proliferarem. Esses linfócitos começam a proliferar, e aí acontece o seguinte, uma parte do linfócito TCD8, ele vai atacar as células. Uma parte. A outra parte vira linfócito TCD8 de memória. Beleza? O mesmo com o linfócito B. Uma parte dos linfócitos B se diferenciam e vão para os tecidos e passam a ser chamados de plasmócitos. Então, o linfócito B vai para o tecido, passa a se chamar plasmócito. E aí, inclusive, os livros colocam que o linfócito B maduro é chamado de plasmócito. Perfeito? E ele vai produzir os anticorpos para inativar o patógeno. Joia? Só que o linfócito B também produz células de memória. Tudo bem? Então, o que aconteceu? Ele destruiu os organismos, mas ele gerou células de memória. Se ele entrar em contato novamente com um antígeno, com o mesmo antígeno uma segunda vez, ele estimula as células de memória rapidamente e essa resposta vai ser bem rápida e vai destruir o patógeno antes que ele cause doença. Perfeito? Tranquilo? Então, ó, vamos retomar aqui. Vamos retomar. Tudo bem? Vamos retomar. Ó, contato com o antígeno vai ser fagocitado, pode ser uma bactéria, um vírus, vai ser fagocitado, vai ser apresentado para o linfócito TCD4, que é o capitão de tudo, que inclusive é onde o vírus da AIDS ataca. Por isso que ele derruba a memória, por isso que ele derruba a defesa, porque é o linfócito TCD4 que vai estimular o linfócito TCD8 e os linfócitos B. Esses linfócitos B proliferam bastante, uma parte vai destruir a célula, como é o caso do linfócito TCD8, e outra parte se transforma em célula de memória. Mesma coisa com o linfócito B. Vai se diferenciar em plasmócito, produz anticorpos, e uma parte vira linfócito B, e vira de memória. Tudo bem? Ao entrar em contato pela segunda vez com o antígeno, ele vai estimular os linfócitos TCD4 de memória e os linfócitos TCD8 e linfócitos B que estavam na memória. Tudo bem? Então, quando o linfócito TCD4 ele é ativado, ele gera células de memória CD4,
Ele estimula a proliferação de linfócitos TCD8, uma parte vai para destruir o patógeno, outra vira de memória, o mesmo com os linfócitos B. Perfeito? Tranquilo? Então é assim que acontece o mecanismo de ação. Joia? Agora, em relação a isso, nós temos a resposta imunitária. Tudo bem? A resposta imunitária primária é quando você entra em contato pela primeira vez com o patógeno. Beleza? Então, por exemplo, a bebezinha aqui está doente. Beleza? Então, a mãezinha dela está tirando febre aqui. Tudo bem? O que aconteceu? Ela entrou em contato com o patógeno, só que o organismo não sabe como produzir essa defesa. Ele não sabe. Entendeu? Ele não... Perdão, bati no microfone. Ele não sabe como produzir essa defesa. Então, até produzir os linfócitos, proliferar, o linfócito B, descobrir como é que faz o anticorpo, levou, então, um determinado tempo. Então, depois disso aqui, ó, levou aqui aproximadamente quase uma semana para produzir os anticorpos. Aí ele produz os anticorpos, mata o patógeno. Por isso, quando você está com uma gripe, você leva umas 2 semanas aí para sarar. Legal. Entendeu? Aí depois que você sarou, cai o número de anticorpos. Perfeito? Agora, isso aqui também pode ser a vacina. A vacina faz do mesmo jeito. Beleza? Agora, quando você entra uma segunda vez com o mesmo anticorpo, que aí nós chamamos de resposta imunitária secundária, ó, como o organismo já sabia como fazer essa defesa, ele já produziu uma grande quantidade de anticorpos e uma resposta muito rápida. Então, pode ver, ele entrou em contato no dia, e no dia mesmo, ele já fez uma grande concentração de anticorpos, não deu nem tempo do patógeno se proliferar. Entendeu? Então, aí o que aconteceu? A resposta imunitária secundária ela é muito mais rápida, beleza? E produz uma quantidade de anticorpos muito maior. É assim que a vacina funciona. Beleza? Vamos imaginar que aqui é a primeira exposição, é uma vacina. E aí, na hora que você entra em contato com o anticorpo de verdade, com o patógeno de verdade, você já tem as suas defesas prontas. Entendeu? Já tem as defesas prontas. Tá? Resposta inflamatória. A mãozinha do bebê está inflamada. Você consegue ver que aqui ela está... Qual que é a característica vermelha? A característica vermelha. Qual que é a característica da inflamação? O rubor, que é vermelha. Você vai ver que aqui ela vai estar mais quente, beleza? Está inchado, ó o dedinho normal, olha esse aqui está inchado. E aqui começa a juntar um pouquinho de pus. Perfeito? Um pouquinho de pus. Essa resposta inflamatória, então, ela gerou vermelhidão, rubor, aumento da temperatura no local e inchaço. E ali um pouquinho de pus. Perfeito? Mas por que isso tudo aconteceu? Vamos lá então. Ó, esse aqui é o desenho, eu gosto desse desenho, que é o desenho que eu faço no quadro. Tudo bem? Então vamos imaginar que aqui é um vaso sanguíneo e aqui é um ferimento. Meu ferimento aqui ficou meio ruim, tá? É um ferimento. Nesse ferimento pegou também um vaso sanguíneo. Tudo bem? Perfeito? Então, ó, presta atenção. Nesse ferimento, tá? Os tecidos lesados e os vasos sanguíneos lesados, eles liberam uma substância chamada bradicina. As bradicinas. Essa bradicina, ela tem as seguintes funções. Ela ativa os neurônios promovendo a dor. Inclusive, quando você está inflamado, qualquer coisinha que você bate dói muito. Às vezes você fala, nossa, só porque eu machuquei meu dedo, toda hora eu estou batendo ele. Não, você já batia ele, é que você não sentia. Entendeu? Agora, como está machucado, essa dor é para você tomar mais cuidado e não bater para não piorar. É uma defesa do organismo. Então, essa dor é para você cuidar do ferimento. Entendeu? Então, a bradicina, ela faz isso. Ela vai estimular a dor. Tudo bem? Outra coisa que ela faz é estimular a proliferação dos mastócitos. Beleza? Dos mastócitos. E aí, o que acontece? Esse mastócito, ele vai liberar a histamina. Tá? Histamina. Essa histamina,
é uma substância que causa vasodilatação no vaso. E essa vasodilatação é o que provoca a vermelhidão. Por quê? Porque o sangue é vermelho, conforme dilatou ali na periferia, vai ficar mais avermelhado. Aumenta a temperatura do local, essa vasodilatação, e a vasodilatação ela causa a permeabilidade do vaso, ela aumenta a permeabilidade. Com a permeabilidade, o plasma sai do vaso, como está acontecendo aqui, e causa o inchaço. Beleza? Mas, na verdade, o aumento da permeabilidade é para permitir que neutrófilos e os monócitos saiam dos vasos e vão para os tecidos. Fenômeno conhecido como diapedese. Perfeito? Diapedese. Então, a passagem desses elementos, neutrófilos e monócitos, do sangue para o tecido é diapedese. O monócito que está no sangue, quando ele vai para o tecido, ele passa a se chamar macrófago. Perfeito? Então, no sangue ele é chamado de monócito. Quando ele sai, ele é chamado de macrófago. E tanto os neutrófilos quanto os macrófagos atacam os patógenos. Só que é o seguinte, às vezes as toxinas desses patógenos destroem essas células brancas, formando o pus. Perfeito? Então é assim que acontece a resposta inflamatória. Perfeito? Assim, então, nós fechamos essa ideia. Ficou aqui isso aqui é do sistema endócrino. Ficou aqui, perdão. Tá? Isso aqui tem que tirar. Joia? Eu não usei essa referência aqui nessa aula. Bom, então, meus queridos, espero que tenham gostado dessa aula de sistema imunitário. Tudo bem? Espero que seja útil para você, para suas provas, para o Enem, para o vestibular. Tá? Um grande abraço, um beijo e até mais. Tchau, tchau.